Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo Souza, quero conduzi-los à reflexão deste terceiro domingo de Páscoa, em que nós queremos meditar sobre Atos capítulo 9, versículos 1 a 22, uma leitura um pouco mais extensa, mas que eu sugiro a leitura antes de você assistir este vídeo. Vale a pena. Atos 9, 1 a 22, onde nós temos a conversão de Saulo. Feita a leitura, seguramente você estará mais apto a extrair melhor tudo aquilo que nós iremos refletir aqui neste vídeo. Vamos juntos? Conversão é algo que pode suscitar muitas dúvidas de ordem teológica. Analisando o significado desta palavra no dicionário, no entanto, não temos assim tantas dúvidas. Conversão é quando uma coisa passa a ser outra, é uma transformação. Conversão é a ação de alterar ou modificar um sentido, um caminho, uma direção. No trânsito, quando nós lemos a placa conversão à direita ou à esquerda, percebemos que tem exatamente este sentido de mudança de curso. Do ponto de vista da fé, conversão é utilizado no sentido de mudança de religião, mudança de opinião, mudança de ponto de vista, de hábitos e de costumes. Observando todas essas aplicações para a palavra conversão, nós chegamos ao entendimento de que nós, ao longo da vida, passamos por conversões no plural. Às vezes, a mudança é simples, como uma conversão de trânsito. Outras vezes, a mudança é drástica, como alguém que detesta algum tipo de alimento em sua infância, mas que depois passa a apreciar e a consumir aquele alimento com um certo costume, regularidade. Mas é claro que mudar hábitos, costumes e pontos de vista são coisas muito difíceis. E à medida que vamos envelhecendo, parece se tornar ainda mais difícil. Com o tempo, nós temos uma tendência a cairmos em uma rotina. Se não tivermos um espírito aventureiro, é provável que iremos com maior frequência nos mesmos lugares, iremos comer o mesmo tipo de comida e dificilmente passaremos por uma mudança significativa por escolha própria. É claro que a vida está sempre em constante mudança, mas à medida que envelhecemos, as mudanças mais radicais normalmente não são da nossa iniciativa, são mudanças que a vida nos impõe. Isto se deve normalmente porque encontramos uma zona de conforto e não queremos sair dela. Temos medo da mudança. Com o tempo, nos arriscamos cada vez menos. Por outro lado, por vezes o medo pode nos impulsionar para a mudança. Quantas pessoas não começam a adotar uma dieta mais saudável e a fazer exercícios físicos depois de tomarem um susto diante de um resultado de um exame? O problema maior reside quando precisamos mudar, mas nós não nos damos conta disso. Nós não temos um resultado de exame. E como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. O apóstolo Paulo parecia estar vivenciando algo do tipo. De acordo com historiadores, ele não tinha tanta idade quando teve um encontro que mudaria completamente a sua vida. Provavelmente Paulo tinha entre 27 e 31 anos, quando inesperadamente perdeu a visão. No entanto, em um mundo extremamente estratificado em camadas sociais, étnicas e religiosas,
Um judeu fariseu convicto dificilmente passaria por alguma espécie de conversão, muito menos uma conversão religiosa. Ao analisarmos as principais características de Paulo antes dele se tornar o maior apóstolo que já existiu, nós veremos que seria mais fácil um corintiano virar palmeirense ou um palmeirense virar corintiano do que Paulo deixar de seguir os dogmas que ele aprendeu desde a mais tenra infância. Paulo foi aluno de um dos maiores expoentes do judaísmo de seu tempo, de um dos maiores rabinos de seu tempo, chamado Gamaliel. Ele tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas e, como todo judeu, aguardava ansiosamente pela vinda do Messias e dedicava-se intensamente à sua fé. Era um homem temente a Deus e que se esforçava ao máximo para seguir a vontade de Deus. E aqui temos algo a refletir no tocante à necessidade de mudança. Precisamos fugir dos chavões. Normalmente, em testemunhos de pessoas convertidas, nós ouvimos que fulano de tal era viciado, ateu, alcoólatra, prostituta, bandido, assassino. Dificilmente ouviremos que alguém era um religioso convicto, zeloso e temente a Deus e que por isso precisava mudar. Ora, mas era exatamente a situação de Paulo. A sua necessidade de conversão se devia principalmente por seu excesso de zelo por uma religião que tinha tudo, menos Deus. Em Atos 7 temos o martírio de Estevão diante de membros do Sinédrio. Estevão testemunha sua fé em Jesus, vê o céu aberto, o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. E enquanto isso, homens pegam em pedras e atiram contra ele. Enquanto isso, um jovem fariseu toma conta da capa deles, para que pudessem ter uma maior desenvoltura no ato de apedrejar. E adivinhe só, quem ficou cuidando da capa dos apedrejadores? Sim, Paulo, que naquela altura do campeonato era conhecido como Saulo. Para ele, no entanto, não havia a menor necessidade de mudança. Ele precisava seguir os ensinamentos que havia recebido, precisava aguardar o Messias, precisava cumprir a lei e, se possível, não permitir que outras confissões de fé se perpetuassem. E é por isso que os cristãos, eles representavam uma forte ameaça. E era evidente para ele que Jesus havia sido um charlatão e que todo o seu movimento precisava ser paralisado. É curioso que Paulo se indispunha com gentios, pois como grande parte dos religiosos judeus desejava purificar a terra. E no entanto, ao investigarmos um pouco mais em referências bíblicas históricas acerca da origem de Paulo, descobrimos que sua mãe era judia, mas o seu pai era cidadão romano, e por herança Paulo detinha uma dupla cidadania, ele era judeu e ao mesmo tempo romano. No início de Atos, capítulo 9, vemos que Paulo não se satisfaz em seguir seus preceitos religiosos, ele não se satisfaz em segurar as capas de apedrejadores, ele precisava fazer mais. Por isso Paulo vai falar com um grande sacerdote. Ele pede cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco, pois com esses documentos ele estaria apto a prender e levar para Jerusalém os seguidores de Jesus. Mas eis que na estrada de Damasco, o homem que precisava mudar, mas não sabia que precisava mudar, passa por uma transformação radical e sem precedentes em sua vida. E para isto não bastava uma mudança pequena, mas um verdadeiro tratamento de choque. Diz o texto que de repente uma forte luz vindo do céu brilhou em volta dele, e ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele, e eis que a voz respondeu:
eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Paulo não viram nada do que ele viu, apenas ouviram a voz, e eis que Paulo havia visto e passou a não mais ver. Os homens pegaram Paulo pelo braço e o levaram para Damasco, e Paulo ficaria 3 dias sem ver e sem comer e nem beber nada. O restante do texto vai trazer a figura de Ananias, que eu não vou dar tanto destaque nesta reflexão por questões de tempo. E Ananias, que conhecendo a fama de Paulo, não irá desejar ir ao seu encontro, obviamente, ele tem medo. Mas Jesus o convence em outra visão que ele precisava ir ao encontro do perseguidor Paulo, pois Deus faria deste perseguidor alguém que iria anunciar o seu nome para não-judeus, reis e o povo de Israel. E assim acontece. O perseguidor se tornará um perseguido. O restante da história vocês já sabem. Paulo se tornaria o maior apóstolo que já existiu, aquele que irá empreender as viagens missionárias, aquele que será responsável pela maior parte de cartas presentes no Novo Testamento. E tudo isso só seria possível mediante uma mudança radical. A conversão de Paulo parece ser um evento único, destes que não acontecem com qualquer um. E é verdade, é algo único. A mudança que Cristo opera em Paulo é muito brusca, é miraculosa. Não parece que tenha muito a ver com a nossa conversão, mas será mesmo? Analisemos alguns elementos da conversão de Paulo. Se Paulo dependesse de seus próprios esforços e méritos, mesmo sendo um homem extremamente religioso e zeloso, será que ele teria perdão e salvação? Mesmo sendo Paulo, sabemos que não. Se Cristo não tivesse ido ao encontro de Paulo, o destino de Paulo seria um engano da religiosidade humana. Mas uma coisa é preciso reconhecer: todo o esforço que Paulo fazia em direção a uma religiosidade vazia e de mero cumprimento foi redirecionado por Deus. E mesmo sendo um tremendo instrumento nas mãos de Deus, Paulo não se encheu de orgulho, pelo contrário, ele se via como o pior dos pecadores. Ele tinha consciência de sua natureza, declarou que o bem que desejava fazer não fazia e que o mal que muitas vezes não queria, este fazia. Deus também aproveitou que Paulo tinha características únicas. Como judeu, ele tinha acesso às sinagogas e era por lá que ele iniciava a sua pregação e ao chegar em uma cidade. E como romano, Paulo também tinha acesso aos gentios, falava vários idiomas, e isso contribuiu para a propagação do evangelho, e muito. A mudança operada na vida de Paulo não se restringiu a ele. Sua conversão traria uma mudança radical no mundo do primeiro século, até mesmo em termos políticos e geográficos. Saulo dá lugar a Paulo, a lei dá lugar ao evangelho, o orgulho farisaico dá lugar à humildade e serviço do discipulado. O fato irônico é que um homem que não tinha problemas de visão precisou deixar de enxergar por alguns dias para que finalmente pudesse ver. E somente quando ouviu a voz do Senhor Jesus foi que Paulo de fato enxergou. Não havia mais um cego que não queria ver, mas um homem que passou a enxergar quando parou de ver, e que foi tocado não apenas por Ananias para voltar a ver, mas pela palavra que liberta, que recria, que transforma, que modifica. Glória a Deus pela conversão do maior apóstolo. Glória a Deus pela mudança e transformação radical operadas na vida de Paulo. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, o pior cego é aquele que não quer ver. Testemunhamos
o maior de todos os milagres, nos últimos cultos, nos últimos vídeos, nas leituras dos últimos domingos, a morte morreu, Cristo ressuscitou. E que diferença isso faz na sua vida, na minha vida? Será que nós também não precisamos mudar radicalmente, assim como Paulo, e não nos damos conta disso? Talvez você pense, mas pastor, eu já sou cristão há tanto tempo, eu já fui convertido há muito tempo. Tem certeza que não há nada mais a ser convertido em você? Será que Deus ainda não precisa modificar o nosso ser? A verdade é que a conversão é algo que se iniciou em nosso batismo, mas que continua perdurando em nossa vida. Enquanto estivermos aqui, ainda haverá muita coisa que precisamos que mude em nossa vida. Reflita consigo mesmo. O que precisa mudar em você? Será que damos o devido valor ao que Deus fez por nós? Será que colocamos como prioridade aquele que entregou o seu Filho para nos salvar? Será que as coisas desta vida e deste mundo não estão tirando o nosso foco das coisas de Deus? E em meus relacionamentos, tenho melhorado? Perdoado mais? Tendo mais paciência e esperado mais no Senhor? Por que continuo dependente de certas coisas que não deveria mais estar dependente? Por que há tantos empecilhos para que eu possa seguir Jesus de forma mais efetiva? O desafio muitas vezes parece ser tão grande que podemos pensar: não é possível. Eu não consigo mudar certos hábitos e pensamentos. Para mim não dá. E se você chegou a esta conclusão, parabéns. Já passou pelo primeiro passo para uma verdadeira conversão. Uma mudança só pode ser operada por Deus e não por você mesmo. Precisamos, assim como Paulo, da luz de Cristo. Precisamos, assim como Paulo, ouvir a sua palavra para enxergarmos e deixarmos a escuridão do pecado. Precisamos de um novo direcionamento para não mais vivermos sem propósito, mas para colocarmos o reino em primeiro lugar. É o que Deus está fazendo conosco hoje, e eu espero que é o que Deus esteja fazendo com você por intermédio deste vídeo. Por meio da sua palavra, por meio do sacramento do altar, Deus não quer simplesmente que tenhamos fé nele para sermos perdoados e salvos. Ele quer muito mais, ele quer modificar o nosso ser. Deus deseja nos converter. Pode soar estranho pregar conversão em uma igreja que já tem 50 anos, para uma maioria de cristãos que tem mais tempo de fé cristã, até mesmo do que eu. Ora, do ponto de vista racional, pode parecer estranho. Do ponto de vista das Sagradas Escrituras e de Deus, não há nada de estranho. Não são apenas neófitos, membros novos e visitantes que necessitam de conversão. Todos precisam, você precisa, eu preciso. Lembrem-se, o pior cego é aquele que não quer ver. Paulo era um homem extremamente religioso, mas precisava mudar radicalmente. É provável que muitos também ainda precisem de uma mudança radical. Talvez você e eu. Que Deus opere essa mudança em nós. Diariamente, não apenas para sermos cristãos melhores, mas para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas que nos relacionamos. Se não seremos novos apóstolos Paulo, Deus conta conosco para testemunharmos o seu amor e o seu perdão para aqueles que convivemos. A ressurreição muda tudo. Ela não apenas nos indica que a morte morreu e que assim como Jesus nós também seremos ressuscitados, mas ela também aponta para a necessidade de mudança e de um novo nascimento já nesta vida. E que isso aconteça, que assim seja. Amém.
Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente, compartilhe e até a nossa próxima reflexão.